Sejam bem-vindos. Está começando mais um Valcast. Eu sou Valquíria Barbosa e esse é o nosso 7º episódio. Gente, antes de apresentar a minha querida convidada, eu quero lembrá-los da nossa parceria, que é a Garimpei Acessórios. A Garimpei Acessórios trabalha com semijoias e também trabalha com bolsas, ela trabalha com óculos, relógios, de todos os estilos e para todos os gostos. E o que eu acho mais legal da Garimpei Acessórios é que ela também faz a parte de personalizados, o que eu acho que, assim, deixa a peça muito mais importante pra gente. Então, eu mesma tô aqui toda incrementada, né, com os meus acessórios e aí com as minhas iniciais e com o meu apelido, né, Val. E assim, me sinto muito mais importante. E o bacana aí da Garimpei Acessórios é que ela possui o site, então não é problema para você comprar se você está distante aí da gente. Isso não é problema. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês entrarem em contato, tanto no Instagram quanto também no site. E a Garimpei também deixou aí um cupom de desconto. Para quem comprar aqui através da gente, são 5% de desconto. E o cupom, é claro, tem que ser Valcast. Então você digita lá Valcast no final ali da sua compra, tá bem? E agora, um recadinho. Se inscreva nesse canal. Nós estamos aí chegando próximo. Não podemos abrir mão da medicina tradicional, porque nós estamos aqui nessa fisicalidade, então nós temos que usar. Que cuidar do nosso corpinho. Temos, mas também nós podemos agregar, né, as terapias ou o uso de coisas naturais para complementar a medicina tradicional. A gente pode usar, porque toda doença do corpo físico ela tem o começo em algum desses outros campos. Ou ela se inicia não no físico. Não no físico. E aí, dependendo do nível que ela já se instalou no físico, você consegue ou não tratar nos níveis em que foram criados. Então, se for uma coisa levinha, você consegue ainda tratar lá naquele nível do racional ou do emocional. Você consegue tratar lá e o corpo físico se equilibra. Mas se já se instalou muito ou se está muito enraizado, né, aí realmente fica difícil de tratar somente na origem, aí tem que tratar também o físico mesmo. Entendi. E você tem algum relato, pergunta assim, de alguma mentorada sua, de algo que aconteceu, que ficou marcante aí pra você, que você possa, né, passar pra gente? Bom, aí eu tenho um caso eu gosto muito desse caso, que é um caso de uma moça que ela veio até mim falando que ela tinha uma questão na família dela, né, com o pai dela muito doente, e ela não sabia como lidar com aquilo, a família toda bagunçada. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer nesse caso? Porque aí ela já está querendo uma solução para o pai, né, e não para ela. E então a gente iniciou, né, o tratamento com ela, e o pai dela estava na mesma, né? A gente não pode esperar a mudança do outro, né? Mas ela, ao longo de todo o tratamento, ela foi mudando o olhar dela para aquela situação. E no final de todo esse ciclo nosso de processo, ela conseguiu olhar para aquela situação a mesma. O pai dela ainda estava na mesma, mas ela conseguiu olhar para toda essa situação do pai doente, mas ela olhando com outros olhos, sabe? E até hoje ela consegue agora focar nas coisas que ela tem prazer, consegue focar naquilo que são os objetivos dela. E o pai continua ainda na mesma situação. Então nós não podemos querer a mudança no outro. A gente tem que focar na nossa mudança. Então, a gente precisa saber que nós podemos mudar o nosso olhar. Então, não importa o que é que você está vendo. Se você trocar a tua lente, você vai ver outra coisa diferente, sabe? E o outro vai ter o processo dele. E aí você acha, então, que sempre nós somos o protagonista, então, da nossa vida, sempre. Não adianta a gente querer colocar o pai, ou a mãe, ou o filho no lugar, que aí não vai dar certo, você vai perder a sua vida toda e não vai conseguir resolver o problema do outro. E talvez, se você conseguir se consertar, ou talvez se direcionar, você consiga radiar um pouco para quem está do teu lado. Sim, com certeza. Você se trabalhando, você irradia. Com certeza você irradia. Até, por exemplo, você deixa o outro em paz. Isso já é irradiar algo. Você deixou o outro em paz, você parou de ficar ali infernizando, isso você já está irradiando a paz, você já está causando a paz ali naquele ambiente. Então, toda mudança em nós vai alterar também o ambiente. Então, a única pessoa que a gente pode querer mudança é em nós. E aí o outro é só consequência, você vai ser o exemplo para o outro, você vai inspirar o outro. Então, seja você a sua própria mudança. E aí o outro é o processo dele. Então, tem até uma parte assim da oração que eu gosto muito, que fala assim, que seja pelo bem mais elevado de todos, porque não é só para o nosso bem, a gente tem que querer o bem de todos, que isso seja feito da maneira mais elevada. Então, a gente não pode também querer falar assim, olha, eu quero que essa pessoa pare de beber. Eu quero, olha, Deus, por favor, pelo amor de Deus, faça com que meu pai ou que meu marido pare de beber.
nós não sabemos qual é o projeto de vida dele. Então, nós não sabemos se é para ele beber. Então, tem outro caso também, né, que eu gosto Esse é muito. pesado que você falou. Nós não sabemos se é para ele beber. Pois é, mas olha só esse caso também. Uma menina, ela era casada e o marido dela tinha uma tendência, assim, à bebida e ela ficava cercando o rapaz, né, o marido. Ela ia na porta do trabalho para vigiar ele na saída, então já não dava espaço para ele, tipo, ir para um happy hour, nada, então cercava daqui e dali. E isso consumia ela, a vida dela, né, era só ficar ali no pé daquela pessoa. Então, primeiro, que ela não vivia a vida dela, né, não estava se aflorando, não estava usando o potencial dela, e também estava limitando ele. Por quê? A gente não sabe o que é o processo dele. Às vezes ele tem que passar por um processo de, sei lá, de bebida, ou seja lá do que for, de drogas, ou da traição, para que ele aprenda as lições que ele tem que passar. Porque nós temos lições aqui a aprender. Cada um tem o seu processo. O outro, às vezes, tem que passar por aquela doença para ele aprender alguma lição, seja aqui, ou seja, né, lá na outra dimensão depois. Cada um tem o seu processo. E quem somos nós para falar, olha, não, é melhor para ele parar de beber? Nós não temos a visão geral do todo. A gente julga, mas o nosso julgamento é muito limitado. O juiz, ele precisa, né, de muitas informações para ele julgar um caso. Então, se a gente fosse munido de todas as informações, mas de 100%, de todas as informações, a gente poderia julgar alguém. Mas nós não somos munidos de 100%. Jamais nós não temos essa visão. Porque a gente não sabe, né? Tem uma das leis, que é a lei de causa e efeito. A gente não sabe qual que é a causa das coisas. O que nós estamos vendo é só o efeito. Uma pessoa bebendo é só um efeito. Nós não sabemos a causa. Então, nós não podemos querer que ela mude ou que ela pare de beber e fazer de tudo para aquela pessoa, né? Não, ela tem o processo dela. A gente pode orientar, você pode até oferecer para ela ir para um Alcoólicos Anônimos, mas você não pode obrigar e você não pode achar que você sabe tudo e falar assim, olha, não, é melhor para ela parar. Você não sabe qual que é o processo dela. Às vezes ela tem que passar por aquilo. Então, a gente pode pedir pela pessoa, mentalizar o bem para as pessoas, mas sempre deixando esse adendo, assim, sabe? Que seja para o bem de todos envolvidos, porque isso aqui que a gente vive é um emaranhado, tá tudo interligado. Uma pessoa que bebe, ela interfere numa outra. Uma pessoa que fica doente interfere em todo aquele núcleo familiar ali. Então, tem que ser para o bem de todos. E nós não sabemos o que é o bem de todos. Só Nossa, mesmo que profundo. Deus é que sabe o que é o bem de todos. Porque a gente sempre tem resposta a paz. A gente quer a paz. Mas o que é a paz? A paz... O que é a paz para você? Porque cada um tem uma definição de paz, de amor. E outra, olha, assim, essa questão aí da paz, por exemplo, eu falo muito isso nas questões de mortes. Tipo, a pessoa, né, por exemplo, um filho não quer que o pai morra de jeito nenhum. Nossa, não quero, né, não aceito a morte. Mas por que esse filho não aceita a morte? Porque ele próprio não quer sofrer. Porque a pessoa que morreu, né, ela já está lá vivendo os processos dela lá, né, no pós. Mas a pessoa que fica não quer sofrer. Então, assim, é uma questão até às vezes de egoísmo, né? Falar, olha, eu quero que essa pessoa se mantenha viva, porque eu quero ter paz no meu coração aqui. Eu não quero que meu marido beba, porque eu quero ter paz dentro de casa. Então, às vezes não é nem pelo bem do marido, é pelo bem de si próprio.